Olá, meus irmãos, minhas irmãs, povo querido de Rosário. Estamos de volta aqui para mais uma apresentação do nosso momento de ministração da palavra e oração por nosso município. Nós estamos aqui hoje para meditar sobre a história de mais um rei de Israel. Israel teve 3 grandes reis em sua história que tiveram seus nomes registrados na história por questões boas, ruins, e um deles foi Saul, sobre o qual já falamos muito aqui, Davi, o seu sucessor, e o terceiro, Salomão, que por sinal era filho de Davi. E agora nós iremos falar sobre Salomão. E para isto nós convidamos você para meditarmos aqui no livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versos 5 e 9 a 15. Que diz assim: em uma determinada cidade chamada Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Que momento era esse na história de Salomão, ou do seu reinado? Ele havia sido escolhido por Deus, não é? E para suceder o seu pai, Davi. E então, depois que ele havia assumido o reino, ele estava temeroso, ele estava bastante preocupado com o destino daquele povo, porque ele se sentia pequeno pelo fato de ser apenas filho do grande rei Davi. E ele acompanhou muito bem como eram as guerras, como eram as lutas, as dificuldades que seu pai enfrentaram, o que seu pai enfrentou no reino. Então, ele aqui, de noite, no início do seu reinado, ele recebe uma visita divina em sonho. Deus aparece a ele e faz a ele a seguinte proposta: pede-me o que quiseres, pede-me, o que tu queres que eu te dê? Eu estou falando contigo, o Deus de Israel, diz o que é que tu queres. Eu fico a me perguntar, como seria a resposta de um político corrupto, como vemos tanto em nossos dias, diante de uma proposta dessa, de uma benevolência sem limites do próprio Deus. Eu imagino que um político corrupto, como nós vemos, poderia muito bem, naquele momento, dizer: ó Senhor, eu preciso fazer um levantamento de quantos imóveis tem em minha cidade para vender, imóveis valiosos. Eu preciso fazer um levantamento de quantos apartamentos, quantas chácaras, quantas mansões eu tenho para vender na minha capital São Luís, nos Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas. Eu preciso saber o que tem por lá para vender. Eu preciso saber o que mais posso fazer, manter um contato com algum paraíso fiscal no exterior, para saber aonde posso depositar minha fortuna e tudo mais. Eu preciso que você coloque os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha família nos melhores cargos da política, não do meu município, que é pequenininho, mas da nação brasileira. Eu não quero para ser secretários, eu quero para ser ministros da nação. Eu imagino que essa seria a postura de um político corrupto, avarento, dominado pelas riquezas ilícitas. Talvez você pense assim: o senhor está brincando, mas não, é assim que funciona a mente de um político que não tem nada a ver com Deus na prática. É assim que funciona na mente, no coração de um político corrompido pelo pecado e pela própria corrupção, né? Pois é, mas Salomão era um jovem que havia visto o exemplo de seu pai, o quanto ele foi justo, digno para com o Deus de Israel, para com aquele povo. Cometeu erros, com certeza,
mas se arrependeu, se quebrantou, se humilhou e buscou o perdão de Deus e abandonou o pecado. Salomão mais tarde vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, misericórdia alcançará. Então, Salomão naquele momento, ele temeu a Deus, não quis o manipular com saudações falsas, do tipo, louvado seja Deus, né? Ele levou a sério e disse, Senhor, o teu servo, a teu servo, pois, dar um coração entendido para governar este povo, para que prudentemente eu discirna entre o bem e o mal, para que eu possa julgar este povo com justiça. E esta palavra, diz aqui o texto, que esta palavra, este pedido agradou a Deus naquele sonho. Agradou, e Deus respondeu com a seguinte resposta: porquanto pediste estas coisas e não pediste para ti riquezas, nem pediste a cabeça dos teus inimigos, não é? Mas pediste, ou seja, não foi vingativo, mas pediste para ti entendimento, para ouvir e para julgar as causas do teu povo, do meu povo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, disse Deus no sonho para Salomão. Eis que te dei um coração, eis que te darei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve e nem depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te darei. Até aquilo que tu esqueceu de pedir eu vou te dar, tá? Assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, Aqui você vê a influência de um pai, a influência de uma família trabalhada, tratada nos princípios cristãos, de Deus, divinos. Como isto é importante para a vida do pastor, para a vida de um pai de família, agora já em outra geração. Pois bem, então, como andou teu pai Davi, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Amigos, irmãos, povo de Rosário e região, aqui você vê a diferença que há entre aquele que teme a Deus, que serve a Deus de verdade, e aquele que simplesmente se encapa de uma religiosidade. Você vê aqui um homem que recebeu um sonho, não é? Teve um sonho com Deus, onde Deus lhe falou diretamente. No Antigo Testamento, as coisas funcionavam muito assim na história de Israel. E aquele homem teve a oportunidade de pedir coisas deste mundo, coisas carnais, coisas oriundas de uma vida avarenta, mas ele pediu capacidade para governar. E a Bíblia que diz que ele foi tão agradável a Deus, em respeito ao povo de Israel, seu povo, e em temor ao Deus dele e do povo de Israel, que Deus deu a ele tudo o que ele pediu, e deu também até aquilo que ele não pediu. Vou te dar riqueza, não me pediste isso, mas eu vou te dar riqueza. Vou te dar entendimento, vou te dar muita glória. Inclusive, a história vai dizer que Salomão foi o rei mais glorioso da história de Israel. Salomão foi o rei que atraiu a atenção de todos os seus contemporâneos, os reinos, né? A rainha de Sabá foi visitá-lo e ao chegar lá ela exclamou a seguinte frase: Salomão, agora vejo que não é mais pelo que me dizem,
mas é pelo que eu vejo. Ela estava encantada com tudo que estava vendo no reinado de Salomão. Deus também disse que antes dele nunca havia existido e nunca existiria alguém mais sábio do que ele. Sabe quem foi o homem que veio a existir mais sábio do que Salomão? Somente Jesus e mais ninguém. Então, quando o político, quando o gestor tem no coração fé no seu Deus e acredita na força do seu trabalho honesto, acredita na seriedade, acredita no Deus que diz que serve, quando ele acredita na justiça, na honestidade, eu estou falando na justiça divina, quando ele acredita no temor a Deus, ele não tem medo de ser honesto, de ser sincero. Ele não apela para a corrupção, porque isso é um apelo. O corrupto é um vulnerável. O corrupto ele é alguém que não acredita em nada disso. Ele não acredita que alguém vai ser bem-sucedido sendo honesto. Ele não acredita que alguém vai ser feliz sendo sincero com o seu povo. Ele tem que passar a perna em todo mundo porque ele acredita na impunidade e na força da corrupção. É nisso que ele acredita. E é por isso que nós temos visto tanta coisa cruel em nosso município e Brasil afora. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que possamos viver um novo tempo, um tempo de vida digna, de vida justa, respaldada naquilo que uma gestão séria possa fazer por nós, independente de quem venha a ser. Que Deus abençoe. Vamos mais uma vez orar pelo povo de Rosário, orar por estas eleições em todo o Brasil. Que Deus levante governantes justos, honestos, sinceros, que se espelhem na justiça de Deus. Pai querido, mais uma vez, eu elevo minha voz a Ti, intercedendo por este povo de Rosário em especial. Intercedendo, meu Pai, pelo processo eleitoral que nós estamos aí já iniciando, meu Pai amado, a parte oficial, principal, que é a campanha eleitoral. Deus, que este povo seja liberto na mente das mentiras, dos enganos, das falsas propostas ilusórias. Que este povo possa ter, meu Pai, dias felizes, a oportunidade de viver um outro tempo, uma outra história. Abençoa a Tua igreja, abençoa os pastores desta cidade, que todos sejam o exemplo, o modelo a ser seguido, que todos nós sejamos este modelo para ser seguido pelo nosso povo, pelo Teu povo, Senhor. Nós, como guardiões da fé cristã, que possamos estar abrindo caminhos de justiça para o nosso povo. Eu Te agradeço por tudo e Te louvo em nome de Jesus para sempre. Amém, Jesus. Amém.